Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos começar a nossa live de hoje. Mais uma live da MCG Sistemas. Hoje com a empresa Paradigma, uma empresa de Contabilidade. Me desculpe, pessoal. Deu uma travadinha aqui. Hoje nosso assunto vai ser estratégias contábeis que vão salvar as empresas do corona. Para isso nós convidamos o seu Antônio Magalhães, que ele já está aqui. Vamos convidar ele para entrar aqui com a gente. Pessoal, antes da gente começar, eu gostaria de saber se o áudio está bom, vocês estão ouvindo a gente, como que estão as coisas. Se o áudio estiver ok, dá um joinha para a gente, por favor. Isso, enquanto a gente vai convidando o seu Antônio aqui, aproveita, clica no coraçãozinho, depois clica no aviãozinho, convida os seus amigos para participar junto com a gente, para a gente se ajudar nessa crise. Vamos aguardar aqui o seu Antônio. Olá. Olá, seja bem-vindo, seu Antônio. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Então, tá bom. Seu Antônio, bom, para quem não conhece, a MCG Sistemas é uma empresa de informática, a gente presta serviços de informática em geral, e a gente tem uma parceria muito forte aí com a Paradigma já há um bom tempo. E nessa crise, como as empresas estão passando por muitas dificuldades, a gente tem uma regra entre nós aqui, que seria que a corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, nesse momento de crise, a gente resolveu ajudar os nossos clientes, ajudar os nossos parceiros, amigos. E como a gente tem uma network, tem bastante empresa aí nesses mais de 18 anos de empresa, a gente tem muitos contatos, a gente convida alguns. A gente está fazendo toda terça e quinta live aqui e cada terça e quinta a gente traz um assunto diferente para poder ajudar as outras empresas também, os nossos parceiros e amigos. Hoje, então, a gente convidou o seu Antônio, da Paradigma. Queria que o senhor contasse um pouquinho quem é o seu Antônio, quem é a Paradigma, e contar um pouquinho para quem não conhece. Conte um pouco de vocês da Paradigma para nós, por favor, seu Antônio. Então, nós somos uma empresa de assessoria contábil, já estamos no mercado desde 1994, então já tem um bom tempo. Temos clientes praticamente indicados, poucos são que vão pelas placas ou por qualquer outro anúncio. E estamos aí, estamos no corona também. Até eu estava vendo ontem numa palestra da Semana Digital do Sebrae, e eles estavam falando muito sobre isso, que o novo momento agora é de quem trabalha com clientes por indicação. Que esse é o momento que as empresas estão ficando mais fortes agora, são as empresas que trabalham por indicação. A MCG também trabalha muito por indicação, acho que mais de 90% Sim. da nossa carteira é por indicação também. Acho que a gente deu tão certo aí nessa parceria também, pensamos igual. Bom, então vamos começar aqui com uma pergunta. Sim, vamos lá. E quem tiver perguntas pode mandar aqui no chat, a gente vai também perguntando para o seu Antônio, tá? Bom, seguinte situação que eu acho que muitas empresas estão passando por isso hoje, né? A empresa está com o seu capital zerado, né? E precisa mandar os seus funcionários, né, de férias por mais de 30 dias. Então, para não fechar a empresa, não falir, como se deve proceder, senhor Antônio? Então, quando manda a empresa de férias, agora com o coronavírus, você tem que avisar o funcionário com 48 horas de antecedência. Você pode mandar o funcionário de férias e pagar as férias dele no quinto dia útil do mês seguinte. E aquele 1/3 de férias, você pode pagar até dia 20 de dezembro. Então, isso não tira todo o seu dinheiro do caixa de uma vez. Então, você consegue, se você vai colocar o funcionário de férias, a gente paga até o quinto dia útil depois das férias, é isso? Ou paga como se fosse o salário normal? Depois das férias, como se fosse, por exemplo, você mandou esse mês. Aí, se ele estivesse trabalhando, no quinto dia útil do mês que vem, ele iria receber o pagamento dele. Então, esse dia você paga as férias. Ah, então você vai pagar como se fosse o salário mesmo, dentro do seu fluxo de caixa mesmo. Isso.
E o terço de abono pode pagar só em dezembro, é isso? Só até dia 20 de dezembro. Se quiser antecipar, pode, mas Uhum. você tem até dia 20 de dezembro. Entendi. E tem mais uma pergunta. Isso quando a empresa não tem o caixa, né? Aham. Agora, se a empresa ela tem o capital de giro, ou seja, ela tem o dinheiro em caixa. E quando eles falam sobre os impostos, surgiu essa história de, vamos adiar os impostos, né? Se eu tenho dinheiro em caixa, é mais viável eu pagar esses impostos agora ou prorrogar isso mais para frente? É viável prorrogar, porque você não sabe quanto tempo vai durar essa pandemia. Então, se Uhum, você prorroga, você guarda seu dinheiro, não gaste com outras coisas que não seja necessário, a menos se for muito necessário. E quando for o vencimento desses impostos, aí que são prorrogados por aproximadamente 3 meses, aí uhum. você paga no vencimento. Tá, mas aí quando eu for pagar, ele foi prorrogado por 3 meses, né? Então nós estamos em Isso. abril, maio, junho e julho. Quando eu for pagar em julho, eu vou ter que pagar os impostos de julho e desse mês, é isso? Isso, você vai ter dois meses para pagar. Vai dar uma Ele acumulada corta lá dos na impostos. frente. Isso, isso. Então, quando eu já tenho que preparar o meu caixa para isso, porque vai acumular E lá na frente, né? você tem que ir deixando o seu caixa preparado, ou se já Uhum, tinha ele para pagar quando venceu, por exemplo, dia 20 desse mês, e não pagou, vai deixar para pagar em julho, aí uhum. você pode juntar esse dinheiro e ir pagando depois. Entendi. E para eu poder pagar, para eu falar que eu quero pagar isso depois, eu peço para o meu contador, tem que fazer alguma documentação, alguma coisa, ou simplesmente eu não pago agora, que daí vai ser prorrogado? Tem alguma regra que tem que, alguma coisa que eu tenho que informar isso para o governo? Ó, Que eu vou. nós temos uma situação do Simples, por exemplo, que nós temos dentro da guia do Simples, nós temos ISS, Uhum, ICMS, quando a empresa é comércio, e os impostos federais. O que que uhum, acontece? O ISS e o ICMS foram prorrogados para 30 de julho. E, e os outros para o mês 10, 30 do mês 10. Então, uhum, a Receita ela vai adaptar o sistema dela do Simples para você tirar duas guias. Uma guia uhum. do, de julho Separa. e outra guia para o mês 10. Mas tem Entendi. muitos clientes que, por exemplo, eu quero pagar tudo de uma vez, tudo em julho. Então, pode ser pago tudo em julho também. Mas vai Entendi. sair a guia normal para pagar, para o pagamento. A gente tem uma pergunta aqui do Nelson. Ele perguntou: será que haverá uma abertura de refis Corona? Qual a sua opinião, seu Antônio? Ele pode até haver, mas provavelmente depois que passar essa pandemia. Talvez alguém abra aí, dependendo da inadimplência do pessoal, das empresas, pode ser que algum governo estadual, municipal ou até o federal falar, não, vamos abrir o Refis Corona para aliviar para o pessoal e dar alguma isenção de juros ou multa, alguma coisa assim. Mas isso é muito indefinido, não pode ficar só aguardando isso. Uhum. E para quem não entende muito da parte contábil, o que é um refis? Como o Nelson perguntou. O Refis, ele é tipo uma facilidade para você fazer o parcelamento. Às vezes, por exemplo, do normal, do federal, você tem parcelamento até 60 meses. Aí, quando veio o Refis, ele dá uma facilidade, vai para 120 meses. Nós tivemos o último aí, o especial, que foi para 180 meses. Então, é por isso que eles chamam de Refis. É como se fosse um refinanciamento disso, né? Isso, isso. Entendi. Tá. Ok. Pessoal, eu vi que alguém está falando que está travando. Como é que está aí a conexão? Pessoal, dá um joinha se está ok, se está ruim, se o volume está baixo. Como é que tá, gente? Dá um retorno aí para a gente saber se é uma coisa pontual, se é alguma coisa nossa, para daí a gente já adequar aqui a nossa conexão. Porque são muitas lives ocorrendo, às vezes pode dar alguns probleminhas.
Enquanto isso, vai perguntando. Ó, a Maria está falando que está ok. Então, Tá ok. pode ser alguma coisa pontual. Se está travando muito para você, sai e entra de novo, que às vezes é algum problema do Instagram mesmo, tá? Isso às vezes acontece. Outra coisa, gente, compartilhem. Clique no coraçãozinho. Quem quer compartilhar, basta clicar no aviãozinho, vão aparecer os seus contatos aí. Selecione as pessoas que vocês acham interessante assistirem isso e mandem para elas. A informação aqui é gratuita, para o pessoal, é para agregar para todos vocês, ok? Vamos lá. Bom, seu Antônio, próxima pergunta. Qual é a melhor opção? Tá? É a redução de hora de trabalho, né? A carga horária, né? Ou a suspensão do contrato de trabalho? E qual que é melhor para a empresa? Depende muito da estrutura da empresa e do ramo dela. Se ela for, por exemplo, uma empresa que tem serviço essencial ou comércio essencial, o que acontece? Ela tem que continuar prestando o seu serviço ou vendendo sua mercadoria. Então, nesse caso, é a redução. Agora, se for aquela que obrigatoriamente tem que ficar fechada, eu acho melhor a suspensão do contrato de trabalho. Falando agora dos funcionários mesmo, uma dúvida assim, por exemplo, eu tenho um funcionário que as férias dele vão vencer só em junho, por exemplo. Eu posso adiantar essas férias dele? Pode. Você pode, antes do período aquisitivo, você pode dar as férias adiantadas e depois, hora que faz esse tipo de compensação na própria folha de pagamento. Entendi. E a gente tem uma outra pergunta aqui também. Ó. Qual a opinião do doutor sobre as linhas de crédito abertas pelos bancos? Então, essas linhas de crédito, inicialmente falaram que iam cobrar juros de 0,5%, ou seja, 6% ao ano. Depois, Não é bem assim, né? depois eu não vi isso. Eu vi, parece que começa de 1,19 e vai subindo. Mas mesmo assim, quem realmente precisa ainda é bom. Por quê? De repente você tem uma dívida com o banco, com cartão de crédito, com qualquer outra coisa, que você está pagando juros aí mais de 6%, 8% ao mês, e você pegar a 1,39, por exemplo, já é vantagem. E tem outra vantagem, se você tiver um problema no nome, pode pegar. O único problema que não pode é você não pode estar devendo impostos federais, porque você vai precisar de uma certidão do INSS, só que essa certidão ela é conjunta. Então, se você, por exemplo, eu não devo INSS, mas eu devo imposto de renda, não vai sair a certidão do INSS, porque ela é conjunta de todos os impostos federais e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Então, a única coisa que vai pegar se a pessoa tiver que não consegue o empréstimo, o resto você consegue. Entendi. E agora voltando para os funcionários. Se eu coloco os colaboradores trabalhando em home office, a empresa ela precisa continuar pagando vale transporte, vale refeição para eles? O vale transporte não, porque ela não vai, a pessoa no funcionário não vai se locomover. Mas o vale refeição ele vai precisar, por quê? Porque ele tem que alimentar. Então, mesmo estando em casa, se a empresa não pagar, ele vai ter que gastar no bolso para se alimentar. Como a empresa se é obrigada a dar vale refeição, então tem que continuar. Certo. Você vai fazer outra? Ok. Outra pergunta, senhor Antônio. Preciso dar férias para alguns funcionários. Problema, não tenho recursos no momento para isso, para pagar todos. O que podemos fazer? Então, aí a gente vê aquele problema. Ou recorre a empréstimo, por exemplo, se no quinto dia útil do próximo mês você achar que vai ter dinheiro, você não precisa recorrer a empréstimo. Então, deixa para pagar no quinto dia útil.
Isso, agora, se não tem, tem que recorrer ao banco, recorrer a empréstimo. Entende? Uhum. Mais uma aqui, mais uma pergunta que passaram. Com a empresa fechada, as vendas paradas, seria importante reduzir o número de funcionários? Ó, na minha concepção, eu acho que é importante. Por quê? Digamos que a empresa tem um X capital de giro. E desse capital de giro, digamos que ela gasta 10% com o pagamento, com a folha de pagamento. Se Uhum. ela não está usando esses funcionários nesse momento, não precisa desses funcionários, ou até precisa mais, eles estão em casa porque não podem trabalhar. Então, se vou pegar 50% desses funcionários e despedir. Então, o que vai acontecer? Se ela gastava 10%, ela vai ficar gastando 5%. Uhum. Então, digamos que essa pandemia passa aí 4 meses, por exemplo. 4 meses já todo mundo pode trabalhar. Ela teve uma economia aí de uns 20%. E Uhum. quando voltar à atividade, ela pode admitir outros ou com aqueles mesmos ela ir se adaptando até que ela volta a ter o caixa normal e admitir o seu quadro também completo como estava antes. A gente tem muita empresa que fica receoso, às vezes, de dispensar um funcionário, né? Porque, vou deixar em casa, estou pagando, o pessoal completa, o governo completa o salário, mas a gente ainda tem a despesa, o empresário ainda tem a despesa ainda dele, né? De manter o funcionário. E tem gente que fica meio receosa, ai, coitado, não vou mandar embora. Mas eu acho que é meio complicado, porque é meio aquela história da máscara de proteção no caso de acidente de avião, né? Você tem que se defender para poder ajudar os outros primeiro. Primeiro você tem que pôr a máscara em você para depois. Graças a Deus a gente não precisou dispensar nenhum funcionário ainda, mas eu acho que as empresas às vezes têm que pesar. Também tem o lado humano, mas também não adianta você ficar com todos os funcionários para não mandar embora e depois a empresa quebrar também, né, seu Antônio? Esse risco existe. Então, tem que pesar primeiro, ó, eu tenho esse funcionário que eu não gostaria de mandar embora, mas se eu não mando, amanhã eu vou ter um desfalque também no meu caixa, no meu capital de giro. Então, nessa hora, você tem que pensar no teu caixa também. Infelizmente, é doloroso, mas tem que ser. Porque na minha visão, o empresário ele tem que pensar no bem da maioria, né? Não adianta ele salvar todos e em 3 meses, né, ou 4 meses, ele vai ter que dispensar todos. Então, ele vai ter que sacrificar alguns para o bem da maioria. É uma responsabilidade dele. Eu sei que muitos querem segurar 100% do quadro, mas se não for possível, em vista do mercado, que diminuiu bastante, as empresas estão regredindo de 3 a 7 anos em seu faturamento. Então, é importante que eles pensem nisso, né? E assim, com certeza, o empresário ele vai ver no funcionário mais produtivo, esse vai ficar, com certeza. Ele vai pegar nos funcionários menos produtivos, os que podem ser substituídos ou os cargos que podem ser absorvidos. Então, é interessante pensar nisso. Como, pela parte dos funcionários, é ruim falar, mas como um todo, que é dessa forma que o empresário tem que pensar, é a solução. Não tem como, né? A sobrevivência da empresa é baseada nessa ação no momento. Né? E depois tem outra. Quando a empresa voltar às atividades normais, pode readmitir algum desses funcionários, mesmo Sim, que a CLT permite só após 3 meses que você demitiu alguém para admitir de novo, mas com esse problema do coronavírus, provavelmente isso deve ter depois algum reflexo que muda da CLT, alguma coisa desse tipo. Essa até era uma pergunta que eu ia fazer agora, que até o Nelson estava perguntando aqui, é possível recontratar após a pandemia? Então, no seu ver, vai ser possível.
Porque pela lei trabalhista não pode. Depois se dispensa funcionário, tem que esperar 3 anos, né? Mas eu acho que deve mudar alguma coisa nessa lei aí. Provavelmente. Uhum. Tá. Deixa eu ver aqui as perguntas. Tem bastante pergunta ainda. Espera aí. O pessoal aqui está perguntando, na sua opinião, ó, teve 2 perguntas dessa. Vale a pena investirmos na Bolsa agora? E a outra, é uma boa investir na Bolsa nesse momento? Às vezes você dispensa o funcionário para controlar o seu caixa, daí sobra aquele dinheirinho. Vale a pena eu arriscar, eu colocar esse dinheiro na Bolsa aí para tentar, já que a Bolsa está em baixa e tendência é ela aumentar logo e a gente rentabilizar alguma coisa aí? Neste momento, principalmente pelas crises, porque não é uma crise só, nós temos crise econômica, crise da saúde e a crise política. Sim. Eu não arriscaria. A menos que você tenha, por exemplo, um bom capital que você pode dividir e falar, esse aqui eu vou para o risco. E essa parte eu deixo tranquila, não ganhando quase nada ou nada, para mantê-la na frente. Mas eu não aconselharia isso. Eu estava vendo um curso que eu estava fazendo aí da parte financeira, eles estavam falando que a gente deve dividir o dinheiro da empresa em 3 porções. Então, uma porção, que seria o nosso capital de giro, que é o que tem que estar na mão, para a hora que você precisar, que é o que vai ajudar a gente nessa crise agora. Uma outra parte, que é para você reinvestir, seja em ações, seja na própria empresa, né? E uma terceira parte em marketing, que eu acho que é uma das partes que a gente mais está precisando agora nessa pandemia, porque está todo mundo tendo que mexer no seu marketing aí para poder sobreviver, né? E eu acho que essa distribuição desses 3 blocos eu achei bem interessante para a empresa. Pelo menos é o que a gente segue aqui, que acho que dá um conforto maior, né? Mas acontece que as pequenas e médias provavelmente não têm esses 3 lotes para dividir. No máximo 2, né? A gente, há pouco tempo atrás, a gente não tinha isso também, estava bem no aperto. A gente foi estruturando, por sorte, a gente conseguiu estruturar antes da crise aqui. Agora já está mais... Por isso que essa crise a gente está passando um pouquinho, tá apertado, lógico, mas acho que esse foi o que ajudou a gente a segurar, a não precisar dispensar funcionário, graças a Deus. Pelo menos por enquanto, né? Bom. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Surgiu. Deixa eu ver aqui, então. Foi a pergunta da Raineri, ou do Raineri. Se o empregador dispensar o empregado por conta da crise do Covid-19, essa dispensa pode ser considerada por justa causa? Por justa causa, não. Sem justa causa, porque é tipo... Tem que pagar todos os direitos, né? Tem que pagar todos os direitos do funcionário. Não pode, tipo... a menos que ele cometeu algum erro grave, né? Porque não pode ser qualquer erro também que você pode mandar por justa causa. Deixa eu ver agora outra aqui. Está na 6. Aqui. Já fez a 6, né? Já fez a 5, a 6, né? Então é a sua. Então, com a empresa fechada, as vendas paradas, seria importante reduzir o número de funcionários? Já fez essa. Já fez. Me desculpa. Por isso ficando louca. Essa. Agora tem uma dúvida até que é minha, que essa aqui foi uma dúvida que eu tive. Como funciona, por exemplo, o funcionário que trabalha na empresa, a partir de 10 funcionários, se não me engano, tem que ter o ponto para bater, e ele trabalhando em home office, como é que funciona para eu não ter um processo trabalhista lá na frente? Porque ele pode acabar respondendo o e-mail depois do horário, ele pode acabar atendendo o telefone depois do horário, mesmo a gente falando que é para parar às 18, mas ele não bateu o ponto. E aí, como é que funciona isso no caso de um processo, uma coisa assim? Porque eu não vou ter o comprovante, né, que ele parou de trabalhar, né? Na medida provisória 936, isso foi fraccionado. Ele não precisa bater ponto, apesar da outra pessoa lá que tem comunicação com ele, saber a hora que ele para, a hora que ele começa, mas não precisa bater ponto. Não tem mais esse processo. Mas ele, digamos que lá na frente, eu passo por essa crise, estou funcionando mais uns 2 anos, e ele fala que na época da pandemia eu coloquei ele home office trabalhando igual um louco. Que ele trabalhava até tarde e tal. Daí fica minha palavra contra dele, no caso de não ter Não, isso foi flexibilizado. Ele não vai precisar. Se ele entrar na justiça por causa disso, ele não vai ganhar. Então tá. Porque eu fico pensando nisso. Os nossos funcionários até a gente tem um sistema online.
eles batem ponto online, né? Uhum. Mas eu sei que tem muitos clientes que usam a maquininha de ponto, o dedinho lá ainda na empresa. A pessoa está trabalhando de casa, né? Eu Ah, penso lá na frente É no, por nos causa processos. daquela lei lá, que acima de 10 funcionários É porque tinha falou que que ter, né? Então, não tá tem certo. mais, né? isso. Foi. Aqui eu tenho mais Tem uma pergunta perguntas. do Nelson. Em relação às pessoas físicas que não têm reserva e tiveram prejuízo de renda, o que o senhor sugere? Também é ir para esses bancos públicos tomar esse empréstimo que a medida provisória 958 deixou. Que É para então, pessoa física também? Eu achei que era só também, jurídica. também, também, Também serve. também serve. Hum. As taxas são as mesmas? Sabe se eles diferenciam pessoa São, física e jurídica na são, as, taxa? me- são as mesmas taxas. São as Mesmas mesmas. taxas. Isso. Ah, importante. Tem outra aqui também. A empresa pode reduzir o salário de alguns funcionários pela metade e de outros reduzir em 70%? Isso é, podem haver reduções diferenciadas por funcionário ou tem que ser uma coisa geral? Tem que fazer um pacote, né? Vou reduzir Ah, 50 e todo mundo. ó, o acordo ele pode ser individual com cada funcionário, mas o conselho é que, por exemplo, na mesma sessão, se faça a mesma coisa. Em sessão diferente, você até pode fazer reduções diferentes de horário e tal, mas na mesma sessão é interessante que se faça tudo da mesma forma. Para não acontecer de lá na frente falar que Isso, você privilegiou um ou outro. uhum. Porque... E esse acordo ele é feito com o sindicato ou direto com o funcionário, seu Antônio? É direto com o funcionário, é acordo individual com o funcionário. Você só precisa depois mandar um aviso para o sindicato que foi feito. Você não precisa do aval do sindicato para fazer. Esse acordo é feito escrito, né? Por escrito, isso, por Faz um escrito. contrato, tudo direitinho com ele, assina. Tem que registrar em cartório? Isso não. Não, não. Não precisa Não reconhecer precisa. firma e nem registrar em cartório. É E, só mandar para depois. depois Tá. manda uma via dessa para o sindicato ficar ciente só. Então faz em 3 vias. Uma para o Isso, funcionário, uma para a empresa e uma para o sindicato. isso. O sindicato você pode mandar por e-mail, não precisa levar lá. Não precisa Ah, protocolar. beleza. Temos Tem mais mais uma um. pergunta da Alessandra. Quanto aos impostos do Estado e Prefeitura não foram prorrogados? Quais impostos que foram prorrogados, Santo? Foram prorrogados por 3 meses os impostos da prefeitura e do Estado. A empresa, como que ela pode fazer? Ela pode postergar isso por 3 meses, então. E tipo, a guia, a hora que você vai emitir, ela já vai sair com o vencimento normal já. Ele já tipo, você vai emitir uma guia de CARE, por exemplo, ela vai sair com o vencimento normal para 3 meses. Quando Entendi. a contabilidade for emitir, já sai Isso, já com a data. isso já sai normal. Entendi. Entendi. Tá. Processo de horas de trabalho. Esse aqui foi o que eu perguntei. Como funciona do ponto, né? Se isso pode gerar um processo trabalhista. Parece que não tem como comprovar o encerramento, então a gente não precisa comprovar o encerramento, porque isso foi o que me perguntaram também. Sim, tem uma outra pergunta, acho que a gente já perguntou essa, não é, Nelson? As obrigações financeiras. Não, esse daí não. Quais obrigações financeiras podemos postergar nesse período? E o que o senhor recomendaria? Quais são essas obrigações que a gente pode postergar? São essas 3, né? Tem fundo de garantia, os impostos federais, que é imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, tudo pode postergar. O imposto de renda também pode postergar? Também. Desconto do imposto de renda, é isso? Ou o nosso pagamento? Não o retiro da fonte, o que é apurado no faturamento. Apurar no faturamento. O retiro na fonte continua. A folha do funcionário continua da mesma forma, caso ele continue trabalhando. E o fundo de garantia também pode. O FGTS também? Também. Você pode pagar o FGTS funcionário só lá na frente, também por 3 meses. Isso.
Só que isso, na hora de entregar o e-social, já tem que ser comunicado lá como vai pagar. Uhum. E qual que foi o imposto que o senhor falou que tem um que foi só para outubro? É o federal, é isso? Isso é federal, todos os federais foram para outubro. Ah, então os estaduais e os Isso. municipais foram Para 3 meses. meses. Isso, Os federais foram só para outubro. isso. Isso é bom. A gente ganha um tempinho aí. Mas estamos falando só os impostos devidos dos 2 últimos meses, correto? Não, vão ser do março, abril e maio. Eles Tá, vão para, só desses 3 meses eles vão para, perfeito. isso, vão lá Março, para frente. maio, vai para junho, julho e agosto, é isso? Isso. Vai jogando sempre um mês para frente. Aham. É isso mesmo. Ah, então a gente vai ter imposto aí para pagar até agosto. Uhum. Depois daqui 3 meses a gente começa a pagar de 2 em 2, no caso Isso eu estava antecipado. pensando. Vai ter mês que a empresa vai ter que pagar 2, né? Então, aí vai coincidir e, ó, VCU Vai esse acumular capital lá vai na ser frente. Vai ter que faturar muito quando voltar da pandemia para poder pagar tudo, né? Mas daí quando voltar a gente tem que trabalhar aí dobrado para lá na frente conseguir pagar tudo isso. lógico, E lógico. vai Ou adiante. então já ir Paga aí, guardando, paga e ou então investe. ir guardando parte desse dinheiro que teria que pagar agora, se é que Uhum. realmente entrou Se dinheiro, tiver, né? e esperar para o vencimento. Se tiver esse dinheiro, a gente segura para e guarda, não gasta. Não passa para o marketing, né? Não passa o dinheiro para o marketing, deixa ali para a parte de impostos, capital de giro. Isso. Certo. Deixa eu avisar aqui. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Se vocês estão gostando, cliquem no coraçãozinho, cliquem no avião aí, encaminhem para as pessoas que vocês acham interessante esse bate-papo aqui, que precisam dessas informações, tá? Se vocês assistiram, acharam as informações interessantes também, no final a live vai ficar gravada por 24 horas, então vocês podem pedir para as pessoas assistirem, que elas vão conseguir assistir por 24 horas para ter essas informações. Dá para reassistir e anotar tudo que o seu Antônio passou aqui. E agora a gente tem mais 2 perguntinhas. Uma que está perguntando sobre o ISS, IPTU, ICMS, IPVA, tudo isso, IPVA e IPTU, como é que fica? A gente não falou nisso, já sabe como é que fica isso? IPTU não foi prorrogado, parece que não vi em nenhum lugar. Inclusive, se você entrar para tirar alguma segunda via da prefeitura, ele vai sair com vencimento, por exemplo, quem venceu hoje, você entrar lá, vai ter o vencimento de hoje. IPVA eu não sei falar também, mas eu acredito que praticamente quem pagou em dia já está todo mundo pago, né? Porque foi o máximo 3 vezes. Março, abril e maio, Terminou de pagar agora em maio. Tem mais uma. Deixa eu ver aqui. Tem uma outra pergunta do Nelson. Lucro presumido, lucro real também? Como é que funciona, Antônio? O lucro presumido e o lucro real eu teria que ver depois, porque eu não vi essa parte de se realmente foram, se foram prorrogados. Porque eles já são tipo trimestrais, então não sei se prorrogaram. Ok. Tá, isso daí, essa informação a gente vê depois e a gente coloca lá nos stories a resposta, beleza? Tem mais uma aqui, ó. Uma pessoa que recebe 4 mil de salário, ela pode receber o auxílio do governo se reduzido esse salário pela metade? Pergunto isso, pois a MP 936 fala do auxílio aos funcionários que recebem até 3.135. Então, quem recebe 4 mil, que a empresa vai lá e corta o salário pela metade, a carga horária e o salário pela metade, essa pessoa ela vai receber alguma ajuda do governo para complementar ou não? Ela, a base de cálculo dela seria o seguro-desemprego que ela teria direito se fosse mandada embora. Então, se a base de cálculo dela, por exemplo, ela ganhava 4 mil e foi cortado pela metade, ela vai ganhar só 2. E a base de cálculo do seguro-desemprego dela for mais de 2,
ela vai ganhar alguma coisa para complementar. Se Ah, não, por então, exemplo, então, se eu ganho 4 mil e foi cortado para 2 mil meu salário, é em cima desse que eu tenho que ir até 3.135, é isso? não, é tipo, digamos que você ganhava 4 mil, aí foi Tá. cortado, foi reduzido para 2 mil. Uhum. E digamos que se você fosse mandado embora, você ia receber de seguro-desemprego 3.500, por exemplo. Então, Tá. você teria esse complemento, Hum, tipo, para os 4 mil, você ia pegar do seguro-desemprego, tipo, o, não ia dar 4 mil, porque se você tivesse 3.500, ou ele ia te pagar a base de cálculo sobre 1.500 lá. Você ia ganhar 3.500, mais ou menos, entendi. Então, ele é em cima do seguro-desemprego. em cima do seguro-desemprego. Agora, digamos que a pessoa é novo de, de emprego Desemprego. e teria direito ao seguro-desemprego, por exemplo, digamos, de 2 mil, e foi Uhum. reduzido para 2, ele teria 4 mil, tranquilo. Ele receberia do seguro-desemprego Isso. para complementar. Entendi. Os dois e mais os dois da empresa. Entendi. Tá. Agora, não sei se é uma pergunta. Os impostos do Estado e Prefeitura só foram prorrogados para empresas do Simples Nacional? Também eu vou ficar devendo essa resposta, porque não entrei nesse âmbito aí Uhum. do lucro Sem real problema. dos presumidos. Não, é Tá. muita informação. Também o É. pessoal não sabe tudo sobre isso, não tem Não, a como, gente vê e depois a gente passa tá? essa informação, tá Tem bom? mais uma pergunta aqui. Estão perguntando, com relação ao INSS, posso pagar a parte de terceiro e segurar só o da folha? Ou não? O, o INSS, sim. O Isso. INSS você vai dividir a parte que é o desconto dos funcionários e, e a parte da empresa, os 20%, a parte de 20% você pode prorrogar. E a parte que é o desconto dos funcionários, você não pode prorrogar. Perfeito. Uhum. E mais uma. Se a empresa observar que o funcionário causou prejuízo e queda de produção no home office, o senhor acha viável a empresa reaver esse prejuízo juridicamente ou de outra forma? O que o senhor recomendaria? Então, eu coloquei ele em home office e ele fica assistindo Netflix o dia inteiro. O que eu faço com ele? Oh, seria muito difícil provar. Então, Sim. eu acho que se o funcionário faz isso de propósito, porque talvez, não sei, por exemplo, às vezes a pessoa não está acostumada a trabalhar fora da mesa dele da empresa, por exemplo, ou da seção dele, É, alguma coisa. tem Então, gente que não sabe se organizar, né, sozinho, né? ele vai para casa, ele tem que se adaptar. Aí chega na adaptação, ele não consegue ou demora muito para se adaptar e acaba produzindo menos. Não Uhum. acho que ele deve ser punido, não. E se eu vejo que eu, por exemplo, coloquei ele em home office, ele não está produzindo, não está trabalhando, eu estou conversando com ele, mesmo assim eu estou vendo que ele está fazendo corpo mole, coisa, eu posso dispensar esse funcionário? Pode, porque ele estaria trabalhando normal, então você Uhum. pode dispensar. É tipo, a justa causa eu não. É, perigoso, né? É Perigoso. Complicado. perigoso, porque você pode não provar que ele não estava produzindo aquilo que ele produzia antes. Ou ele pode Uhum. até falar essa desculpa, ó, Tem eu tenho um dificuldade de problema organizar. de adaptação, porque na minha casa eu tenho tal problema, tenho X problema e não consigo. Então é difícil você fazer isso, mas sem justa causa pode demitir tranquilo.
Porque, assim, na minha opinião, eu acho que o home office veio para ficar. Eu acho que tem algumas funções que, lógico, não, mas algumas eu acho que vieram para ficar, algumas funções. As empresas vão enxergar que é possível fazer isso, reduz custo, e tem muita gente se adaptando a isso. Mas tem muita gente que não adapta, né? Daí vai para casa, daí vai ensinar, vai assistir aula junto com o filho, vai ajudar, vai assistir TV, e acaba não produzindo, né? Em Pode alguns ser. casos são assim, mas alguns eu acho que tem pessoas que, se você se organizar, você acaba produzindo até mais em casa. Você não perde o tempo no trânsito, você não perde o tempo enfrentando fila em restaurante, né? Você acaba aproveitando muito melhor o tempo, né? Cansa menos até. Desgasta Agora, menos. uma outra pergunta, Antônio. O que acontece agora, que pode acontecer, essa é a última, que pode acontecer pelo home office. O que acontece? A empresa disponibilizou a estrutura para o funcionário, tá? E que a empresa não cobra, ela vai cobrar pela produtividade, né? Ó, você tem que fazer essa tarefa e tem que entregar na segunda-feira, né? Na próxima segunda-feira. O sistema para ele trabalhar vai estar aberto lá 24 horas por dia. E essa pessoa, ela não vai trabalhar no horário comercial normal, ela vai trabalhar às vezes de madrugada, que é quando ela se Depois sente que o filho melhor, vai os filhos dormir. foram dormir, essas coisas. Isso pode gerar alguma complicação para a empresa? Pode. Inclusive, se ela trabalhar depois das 10, ele pode depois reivindicar adicional noturno, hora extra, ele pode reivindicar tudo. Mas mesmo se a empresa não solicitou, por exemplo, digamos que eu trabalho, minha empresa pediu para eu fazer um projeto, mas durante o dia eu tenho que dar aula, assistir aula com os filhos, fazer comida, não sei o que, atendo eles, 10 horas coloco eles na cama, aí eu vou fazer o meu serviço, mas foi uma opção minha. A empresa deveria me bloquear para eu não fazer isso e só trabalhar realmente no horário comercial, ou eu posso fazer isso como opção minha, mas lá na frente aconteceu um outro negócio, fiquei chateada com a empresa, eu posso processar a empresa. Eu acho que a empresa É deveria perigoso. bloquear para ele não trabalhar fora do horário dele. Entendi. Porque isso pode prejudicar, ele pode alegar isso depois. Não, Isso depois pode ser prejudicial. e realmente isso é muito comum, São Muito. A Antônio. gente Às tem vezes visto isso muito eu comum. deixo servidores, né, de empresas para reiniciar à meia-noite, 1 hora da manhã. Aí eu vou lá, olho, Tem vejo o gente pessoal assim. pendurado no servidor. Fulano, o que você está fazendo? Ah, estou terminando meu serviço. Mas isso é hora, né? Eu preciso esperar eles saírem para que eu possa reiniciar o servidor. E isso, assim, é constante, não é só nessa época de corona, não. Eu vejo isso em algumas empresas e é normal, corriqueiro. Por isso que eu fiz essa pergunta, porque tem muito funcionário com acesso remoto que trabalha, que já tinha essa função de home office, hoje tem mais ainda, que pratica isso. Realmente é muito perigoso. Para a empresa, isso é mesmo um perigo. Então, a gente tem que conversar que nós vamos desligar o servidor à noite. Não quero meus clientes tendo problema, não. Vou começar a desligar os servidores à noite. Deu 10 horas, eu desligo. Bom, Gente, muito obrigado pela audiência. a gente queria... O senhor Antônio quer falar mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa Não, que queira tudo bem, já explicar? está tranquilo. No início, você tinha falado sobre, eu acho que ações e Ah, sim. imposto sobre ações, alguma coisa assim. Uhum. É, Ah. e- Que a gente teve uma pergunta que veio pela internet. Antes de começar a live. Foi antes da live, né? Seria quais os impostos que eu tenho que pagar quando eu saco os lucros ou faço a venda de criptomoedas ou de ações da Bolsa de Valores? então, quando você faz venda de uma moeda eletrônica, por exemplo, o que, que você tem que fazer? Você baixa o sistema da receita do ganho de capital. Lá nele você tem como preencher a data da compra, o valor da compra, a data da venda, o valor da venda, e ele vai te apurar o ganho de capital. Então, ali, no mesmo sistema, você já imprime o DARF para pagar. Aí você Ah, vai tá. ter Qual que é o nome do sistema? ganho de capital. Ganho de capital. Isso. Certo. Vou colocar lá também. E daí você imprime o DARF para pagar isso daí, né? Isso é dentro do próprio mês de venda.
Mas ele tem uma regra aí de só se você vender ações, pelo menos das ações, eu não entendo de criptomoeda, né? Mas de ações eu sei que é só se você vender ações acima de 20 mil dentro do mesmo mês, né? Isso, Sem ações, pagar o DARF. Até 20 mil você não precisa declarar isso, só declara no imposto de renda, né? ações você já paga acima de 20 mil, você já paga direto 15%. Isso. Ou se você comprar no mesmo dia e vender no mesmo dia, você paga 20%. 20%, que é o day trade que eles falam, né? Perigoso isso, hein? É perigoso. É uma Às falsa, vezes é você uma pensa que falsa. estou ganhando, mas às vezes, se o ganho for bom também, você vai pagar sobre o ganho, não é sobre. Mas é um risco tão grande. Eu tenho acompanhado algumas pessoas que fazem day trade aqui. Eu acho que, na maioria das vezes, é uma falsa ideia de que você está ganhando, né? Você ganha, você paga, daí no outro dia você perde. Mas é a mesma coisa das aplicações em CDI. Você vai lá e aplica. Se você prestar atenção, você tem lá um ganho X bruto, por exemplo, um ganho de R$ 10 bruto. Mas você vai no líquido, está R$ 1. Então, tu vai vendo seus descontos lá, seus impostos de Você renda. tem o imposto de renda, você tem a comissão do banco e acaba você não ganhando nada. Não, a gente vai fazer uma live ainda só sobre investimentos. Quem tem interesse em saber um pouquinho sobre investimentos e tal, manda lá no direct pra gente, ou manda mensagem pra gente, que daí se tem interesse a gente faz uma live sobre isso. Eu tenho estudado bastante sobre isso, eu tenho umas pessoas que a gente pode trazer aí para falar sobre investimentos, bolsa e CDI, CDB, LCI, LCA, essas coisas tudo aí. Caiu o seu Antônio. Então, queria... Gente, o seu Antônio acho que caiu. A gente vai ligar para ele. A gente vai ligar para ele para agradecer, tá? Muito obrigado pela audiência de vocês. Comentem. Pela participação. Toda quinta-feira teremos lives. Tá, a gente tem aí umas lives bem interessantes com umas pessoas feras para trazer para vocês ainda, tá bom? Divulguem. Quem vocês não tiveram... Eu acho que o seu Antônio voltou aqui. Espera um pouquinho, ele voltou, gente. Divulguem. Quem não assistiu, que vocês acham que é interessante assistir, pode pedir para assistir no nosso Stories, vai ficar lá por 24 horas essa live. Depois a gente vai ver se a gente consegue jogar lá no YouTube para vocês poderem encaminhar. A gente divulga tudo lá no nosso Instagram, tá bom? E mandem mensagens para a gente, quais os assuntos vocês querem saber. A gente trabalha com empresas de diversos ramos. Então dá para a gente tentar ir atrás de muito parceiro bom que a gente tem aí. Tá bom? É isso? Bom, tchau, pessoal. Até mais. Até mais. Obrigada.